Nós vamos falar com Deus. Alex vai estar começando esse segundo turno da nossa oração, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Vamos falar. Amado Deus, poderoso e justo, Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos, Pai, nesse mover, Pai, para o clamor da justiça, Pai. E assim eu vos te peço, Pai, por todos aqueles que oprimem, Senhor Deus, os órfãos e as viúvas, Pai. Todos aqueles, Pai, que pelo Nordeste passam, Senhor Deus, negando água, Pai, negando alimento, Pai, deixando com que cada criança daquela, cada velho, cada velha, Pai, venha lutar, Pai, por um pedaço de alimento contra um animal, Pai. Aqueles infelizes, Pai, que são capazes de cavar, Senhor Deus, um poço, Pai, transformar a terra seca, Pai, numa terra verde, Pai, e deixar seu semelhante, Pai, numa terra árida e sem fome, Pai. Ó soberano, eterno Deus, Pai, aqueles, Pai, que na África, Pai, que na Tailândia, Senhor Deus, negociam, Senhor Deus, as crianças com as famílias em troca de alimento, Pai, para que essas sejam feitas, Senhor Deus, e abusadas conforme a mente deles, Pai. Ó soberano, eterno Deus, Pai, o Senhor que habita na região celeste, eu te peço, Pai, visita esses, Pai, estando de perto como os de longe, Pai. Visita eles, Pai, que ainda puramente no coração só traz a maldade, Pai, querendo sempre oprimir, Pai, o próximo, Pai, para ter lucro em cima, Pai. Visita também, Pai, os magistrados, Pai, que dão sentenças, Pai, pesadas em troca de ouro ou de prata, Pai. Visita a cada um, Pai, que colocou o inocente nas cadeias, Pai. A cada um, Senhor Deus, que escondeu as provas, Pai, colocou o inocente no corredor da morte, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que gritaram nas celas, Pai. As famílias, Senhor Deus, que choraram, Pai, por ter, Senhor Deus, um membro delas, Pai, inocente na cadeia, Pai. Ou até mesmo, Senhor Deus, por ter o inocente morto, Pai. Ó soberano Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que negaram, Pai. Todos aqueles, Senhor Deus, que viraram a costa para Ti, Senhor Deus. Todos aqueles, Senhor Deus, que venderam as ovelhas, Senhor Deus, à política. Todos aqueles que trocaram, Pai, a luz da palavra, Pai, do Senhor, Pai, pelos antros de prostituição da maçonaria, Pai. Aqueles que deixaram, Pai, a noção, Pai, a razão de adorar um Deus vivo, Pai, para se curvar a um bode, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, visita esses, Pai, que não só eles que caíram, mas também atrás dele levaram muitos, Pai, pois são cegos, Pai, guiando outros cegos, Pai. Ó soberano, ó eterno Deus, Pai, que a Tua mão poderosa, Pai, vague nos quatro cantos da terra, Pai, procurando, Senhor Deus, todos aqueles que apoiam, Pai, a comercialização das crianças, Pai, as comercializações, Senhor Deus, das crianças dos países, Pai, dos 5 continentes, Pai. Ó Senhor Deus, visita a ONU, Pai, visita aqueles, Senhor Deus, que tratam o seu próximo como um animal, Pai, para se desfazer as próprias concupiscências. Ó Deus vivo, aqueles, Senhor Deus, que com o sofrimento do inocente, Pai, eles, Senhor Deus, constroem palácios, Pai, que pelo sangue do inocente, Pai, eles vêm, Senhor Deus, vender, Pai, crianças inocentes, Pai. Crianças, Senhor Deus, que são feitas em imagem e semelhança de Ti, Senhor Deus. Esses não são homens, Pai, esses são monstros, Pai. Esses não são homens, Pai, esses não têm a luz, Pai, só tem a ganância, Pai. Só tem, Senhor Deus, a concupiscência, Pai, na carne. Ó, Senhor Deus, visita cada um, Pai. Visita eles, Pai, assim eu vos te peço, Pai. Pois o que pode, Senhor Deus, uma criança fazer na mão de um homem desse, Pai? O que pode, Pai, uma criança fazer, Senhor Deus, sem ter ninguém que apoie ela, Pai? Sem ter, Pai, uma luz para o refúgio, ó Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, a maldade desses, Pai, que negociam, Senhor Deus, uma vida, Pai, por um prato de comida, Pai. Visita esse, Senhor, Pai, que vai depositar, Pai, os lixos nesses lixões, Pai, das grandes cidades, Pai, e ali ver crianças, Pai, meninos e meninas, Pai, impõe ele, Pai, a troca por um pão, Pai, para satisfazer a própria carne.
Ó soberano Deus, eu só não peço, Pai, por aqueles que têm dinheiro, Pai, mas também aqueles, Senhor Deus, pobre que se usa, Pai. Senhor Deus, afligimos a nossa alma, Senhor Deus, por ver tamanha perversidade, Pai. Ó Deus vivo, por cada um, Pai, que morreram na vila dos hospitais, Pai. A cada criança, a cada velho, Pai, que por falta de um atendimento médico, Senhor Deus, morreram nas vilas. Pai, manda o teu anjo agora, Pai, e visita, Senhor Deus, esse quartel, Pai, esse cartel dos médicos, Senhor Deus, que trocam vidas por prata, Pai, que são capazes de ver, Senhor Deus, mulheres nas agonias do parto, Pai, e virar as costas. Que são aqueles, Pai, que são, Senhor Deus, e que negam, Pai. Homens, Senhor Deus, que tá a própria palavra, Senhor Deus, que juram, Senhor Deus, que vai defender, Pai. Que juram, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, socorrer, Pai. Ó soberano Deus, a esses, Pai, que jogam palavras aos ventos, Senhor Deus, contra os teus servos na internet, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que usa, Pai, o teu nome, Pai, para querer intimidar ou afrontar, soberano Deus, Pai. Visita poderosamente, Pai. Eu não te peço a morte, mas sim a tua justiça, Pai. Trava a tua espada, Senhor Deus, nas gargantas desses, Pai. Que a quem eles conseguiam enganar, Pai, que a partir de hoje, Pai, eles fiquem envergonhados e não consigam mais, Pai. E que aqueles, Senhor Deus, que tem fome e sede de justiça, Pai, faça alcançar, Senhor Deus, esse teu ministério glorioso, que colocasse nas mãos, Pai, do teu servo. Ó soberano Deus, eu te peço, Pai, acrescenta, Pai, a valentia, Pai. Acrescenta, Senhor Deus, a armadura a cada irmão, Senhor Deus, que deixa a sua casa, Senhor Deus, e vai fazer a tua obra nas madrugadas dos dias, Pai. Aquele, Senhor Deus, que acorda na vigília da noite, Pai, para dobrar o seu joelho e clamar, Senhor Deus. Aquele, Senhor Deus, que futuramente vai trazer a luz do mundo de uma forma sobrenatural, Pai. Traz, Senhor Deus, a eles, Pai, e nos transforma, Pai, num braseiro reluzente, Pai. Para onde quer que nós passamos, Senhor Deus, façamos a diferença, Pai. Em qualquer lugar, Pai, seja na rua, Senhor Deus, seja em casa, seja no emprego, Pai. Seja, Senhor Deus, dentro de um ônibus, Pai, que ali, Pai, onde tiver a oportunidade e a chance, Pai, que levamos, Senhor Deus, assim a Tua palavra, Pai. Assim, soberano e eterno Deus, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor Deus bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso, nesta noite, meu Senhor, com a certeza de que o clamor do teu povo é que abre os teus céus, de que a oração do teu povo, ó Deus, é que dissipa principados e potestades. Por isso, meu Senhor, viemos diante de ti, ó Deus, para buscar resposta de justiça, para ver o teu braço forte se mover e descer sobre a terra, para ver o teu sobrenatural, ó Deus, para verdadeiramente glorificar o teu santo nome. Ó Deus, tu disseste bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Por isso, nesta noite, meu Senhor, nós te suplicamos, ó Deus, farta a nossa alma, ó Deus, porque assim, ó Deus, como Ló, o justo Ló, afligia a tua alma dentro de Sodoma e Gomorra, assim também a nossa alma, Deus, neste mundo que jaz do maligno. E nesta noite, Deus, nós não viemos diante de ti em busca do ouro, Deus, e nem da prata, mas em busca da tua resposta, em busca, ó Deus, do teu braço sendo estendido, em busca do teu poder, ó Deus, da tua unção, para que verdadeiramente os teus inimigos sejam assombrados, os teus adversários, Deus, sejam aniquilados, meu Senhor. Por isso, nesta noite, Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o teu braço forte desça sobre a terra, que as nações, ó Deus, sejam, ó Deus, transtornadas, que o mundo, ó Deus, e os seus pilares e os seus alicerces sejam removidos, Deus, porque acreditamos no teu sobrenatural, porque acreditamos num Deus que é vivo, porque acreditamos num Deus que é justo e faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite sem cessar.
Por isso, nesta noite, ó Deus, reveste o teu povo com a unção poderosa, Deus. Reveste o teu povo com a unção do clamor, com as vestes, ó Deus, da súplica, Deus. Reveste o teu povo, ó Deus, com um cálice transbordante para que, ó Deus, os teus adversários, teus inimigos, Deus, os teus opositores, tremam diante deste povo, Deus, que marcha, ó Deus, na glorificação do teu santo nome, um povo tão obstinado, Deus, que não volta atrás, que não sabe o que é retroceder, que não sabe o que é dar passos em falso, Deus, mas que verdadeiramente, ó Deus, na confiança de um Deus que é todo poderoso, na confiança de um Deus que move céus e terra e mar, ó Deus, vive em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos em Ti, meu Senhor. E cremos, meu Senhor, que os Teus anjos já saiu e está causando horrores nesta terra, Deus. Porque as nações se engrandeceram, os reinos se moveram. E o Senhor dos exércitos se levantou, alçou a sua voz, e os montes se derreteram. O Deus dos exércitos está conosco, irmão. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então contemple os anjos com grande desolação. Ele tem feito na terra. É Deus, o teu Deus, que quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. Deus vivo, apavora os habitantes da terra, Deus. Olha como eles zombam do teu nome no Congresso Nacional, ó Deus. Olha como os governantes das nações, ó Deus, desprezam a tua lei, ó Deus. Olha, Deus, os seus pactos na maçonaria, Deus. Olha para eles agora, Deus. Olha a reverência ao Baphomet, Deus. Eu te suplico, meu Senhor, crava a tua espada na cabeça do bode, Deus. Destrói Maomé nesta noite, Deus. Destrói o Deus profanado e corrompido, Alá, meu Senhor. Que eles sejam aniquilados, dissipados, extinguidos. Que o teu nome, meu Senhor, seja exaltado para todo sempre. Deus vivo, nesta noite também, meu Senhor. Visita os hospitais, ó Deus. Visita as maternidades, ó Deus. Visita a incompetência dos governos, Deus. Visita cada parto, cada, ó Deus, loucura, Deus, daqueles, ó Deus, vivo, que faz pouco caso das crianças que nascem, Deus. Muitos, Senhor, estão sendo sequelados com enfermidades da alma, Deus. Por isso também não poupe as enfermeiras, Deus, que têm mãos assassinas, Deus. Não poupe os médicos, Deus, arrancar os órgãos, Deus. Visita eles agora na sua maldade, Deus, na perversidade, Deus, e na obstinação dos seus corações, que o anjo do Senhor visita eles agora, Deus. Visita as delegacias, Deus. Visita a 5ª, 6ª, 7ª, visita o Rio de Janeiro, visita Minas Gerais, visita a Bahia, visita os estados, Deus, visita as nações, toma os delegados em tuas mãos, ó Deus, o Átila Nunes, aquele macumbeiro, toma, Deus, toda a delegação dos macumbeiros do Rio de Janeiro, Deus, encrava a tua espada, o teu punhal na cabeça dos demônios que eles servem, Deus. Visita ela em Sandenberg, Deus, junto com as suas companhias, Deus. E não, Deus, os poupe, Deus. Todos os terreiros de macumba do Rio de Janeiro, meu Senhor. Todos os trabalhos nas encruzilhadas, todas as oferendas aos seus demônios, Deus. Que eles sejam envergonhados. Porque, Deus, é só o Deus que nós servimos. O resto não passa de esgoto e esterco para ser pisado. Por isso, nesta noite, meu Senhor, em confiança e que cremos em Ti, que a Tua espada está desembainhada e vai decapitar a cabeça, Deus, de todos aqueles que estão fora do Teu projeto, de todos os agoreiros, Deus, de todos os feiticeiros,
dos pais de santo, dos gurus, da vinca, da magia negra, do candomblé, ó Deus. Visita agora os Exu, ó Deus. Crava a tua cabeça, a espada, Deus, na cabeça do Exu Caveira, dos 7 capas, dos 7 flechas, dos caboclos, Deus, dos espíritos enganadores, Deus, que ficam imitando as crianças, Deus. Visita eles agora, Deus, e crava a tua espada na cabeça da cigana, Deus, da pombagira, da Maria Padilha, dos 7 flechas, dos 7 capas, do Zé Pilintra, e visita eles nesta noite, meu Senhor, e que caia fogo do céu, e os Exus sejam varridos, porque a terra é do Senhor, os céus manifestam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Visita eles agora, Deus, e que caia fogo do céu, confunde os servos de Satanás nesta noite, em o nome santo de Jesus, ó Deus. Visita Santa Catarina, Deus. Visita os Gideões, ó Deus. O palco da prosmicuidade, Deus. Da profanação, meu Senhor. Onde paga-se, ó Deus, para promover o nome, não teu, Deus, mas o nome dos falsos pregadores, Deus. Por isso eu te peço, Deus, balança, Deus, aquilo que eles têm como arrimo, Deus, como seguro, Deus, que eles sejam, ó Deus, envergonhados nesta noite. Levanta profeta também, Deus, não os falsos, Deus, como lá eles têm, Deus, mas no meio deste povo forte, Deus, deste povo valente, Deus, deste povo que te ama, que te honra, Deus, que se prostra, que se rende, que te adora, Deus, cuja vida está diante do Senhor, para verdadeiramente glorificar, ó Deus, e exaltar o teu santo nome, meu Senhor. Pois assim, ó Deus, eu te exalto nesta noite, meu Senhor, te glorifico e te bendigo, pois bem sei que os teus leões, os teus anjos, já varrem a terra, Deus, para engrandecimento do teu nome, para honra e glória, louvor e adoração do Deus que vive para todo sempre, daquele que é eterno, sempre eterno, soberano, inigualável, transcende todas as coisas e opera fases infinitamente, ó Deus, além daquilo que pedimos ou pensamos. Visita o teu Elias, Deus, visita, ó Deus, a casa do teu servo, ó Deus, derrama a tua glória, Deus, a tua unção, ó Deus, que os teus inimigos, Deus, sejam envergonhados, Deus vivo, e que o teu santo nome seja exaltado e engrandecido ainda mais sobre o teu Elias, ó Deus, o teu servo que tem prestado, Deus, conta dessas ovelhas e tem glorificado o teu santo nome, e em tudo, Deus, não tem deixado em falta, Deus, de cumprir os teus projetos. Seja o Deus vivo, o Deus da geração Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Nosso irmão ainda vai orar nesta hora. Você não esmoreça. Ainda há algo que você possa colocar diante de Deus. Pense desde a sua vizinhança até os mais remotos recantos do planeta. Lembre da África e peça a força de Deus na vida daqueles irmãos, para que eles se levantem e mudem toda a história do continente, como nós
mudaremos no Brasil. Senhor Deus e amado Pai, ainda nessa fé, Senhor, nesse espírito, nessa fome e sede de justiça, ó Deus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor venha agora, Deus, visitar todas as bocas de fumo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita aqueles que têm oprimido, Pai, as pessoas de bem, as pessoas que são trabalhadores, ó Deus. Esses, ó Pai, que têm oprimido e acabado, ó Deus, com a inocência da jovem de 10, de 11 e de 12 anos, Senhor Jesus. Venha com a tua espada de fogo agora e venha visitar os chefes do tráfico nos presídios, nas delegacias, Deus. Eles que têm dado ordem para matar inocentes, ó Pai. Eles que têm drogado, Pai, os jovens desta nação. Ó Deus, e ó Pai, visita aqueles que refinam a droga, Deus. Ó Espírito de Deus, vá atrás daqueles, Senhor, que tem, Pai, refinado o crack e tem levado famílias à sarjeta, tem levado pessoas, ó Deus, a perderem tudo, a perder as suas identidades, Senhor. Visita esses traficantes, Senhor, que não venha passar essa noite sem que a tua espada, a espada do juízo, a espada da justiça, ó Deus, ó Pai, venha visitar eles agora, venha visitar as suas casas, Senhor. Ó Espírito Santo, visita, ó Deus, aquele fórum central da Praça 15, assim como o Senhor tem mostrado, ó Deus, aqueles juízes corruptos, aqueles juízes ladrões, aqueles, Senhor, que tem levado promoções para enganar e para condenar inocentes, Senhor, tem destruído famílias, ó Deus, quantos inocentes estão presos, quantos inocentes estão presos, ó Pai, sem nada ter feito, ó Deus, tem deixado seus filhos órfãos, tem deixado as suas mulheres órfãos, por causa da injustiça, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos também, Senhor, contra esses donos de clínica de aborto, ó Pai. Quantas crianças abortaram naquele lugar, quantas vidas eles ceifaram, ó Deus, porque eles só pensam no dinheiro, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, visita eles agora, Senhor. Vem com a tua espada, Senhor, nas clínicas de aborto, ó Deus, que estão espalhadas por Botafogo. Vá, Senhor, na rua Dona Mariana, vá em Botafogo, ó Pai, e arranca, e fecha, e destrói aquelas clínicas de aborto, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como os teus servos oraram, nós te pedimos, Senhor, visita esses falsos crentes, ó Deus, que no domingo, Senhor, vão para as urnas para votar nesses candidatos, nesses ladrões, nesses falsos profetas, ó Pai. Visita, Deus, esses falsos crentes que têm colocado, ó Deus, nos seus carros, têm desfilado nos seus carros com o nome de falsos profetas, de falsos pastores, Senhor. Nós não, ó Deus, nós carregamos a tua soberania. É Bíblia sim, é Constituição não, é isso que nós cremos, é isso que nós proclamamos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, toma, Pai, em nome de Jesus, as crianças desse ministério nas tuas mãos, Senhor. Eles são os futuros transtornadores da nação, são eles que estão sendo formados e gerados neste lugar para transtornar o mundo. São o grito da meia-noite. Oh Espírito Santo, dê força aos pais, dê força à mãe, para que elas possam criar os seus filhos dentro desse ministério,
dentro da tua palavra, dentro do teu entendimento, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, fortalece o teu ungido, o teu Elias, o teu valente, o teu guerreiro, Pai, que tem proclamado a tua justiça, a tua soberania, Pai, a tua palavra nesta terra, Deus. Toma os teus valentes de Santa Catarina nas tuas mãos, toma o teu ungido, toma a tua profeta nas tuas mãos, toma, Senhor, usa, Pai, cada dia mais os teus valentes nesta seara, Deus. Ó Espírito Santo, como disse teu servo Moisés, quem dera se todo Israel fosse profeta. Então levanta profeta no nosso meio, levanta guerreiros no nosso meio, Pai. Toma os teus leões, os teus valentes, ó Deus, nos fortalece a cada dia para cumprir cabalmente os teus projetos, as tuas vontades, ó Deus. Honra, Pai, a nossa fé, a nossa intrepidez, Senhor, porque nós queremos gastar a nossa vida nesta seara, Deus. Então gasta a nossa vida, Pai. Toma cada um que está aqui nas tuas mãos. Fortalece, Senhor, com as tuas espadas, com os teus escudos, os teus valentes da África. Toma o irmão Vasco, toma o irmão Savantinho nas tuas mãos. Levanta um líder naquela nação. Ó Deus, faça transtornar aquele lugar, Senhor. Derruba, Pai, o islamismo que está imperando na África. Destrona os muçulmanos e levanta um líder naquela nação. Toma os africanos, Senhor, que estão debaixo desse mover nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, faça mais do que pedimos ou pensamos, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua justiça, ó Deus. Receba esse clamor, Pai, em nome de Jesus. Eu vi uma grande multidão, enorme, e tinha como que um palco, e um homem falava lá de cima daquele palco. E quando eu chegava, antes de eu chegar para ver esse homem, que eu não consegui ver, Deus me mostrou um terno e gravata. Um terno e uma gravata assim no ar. Deus me mostrou isso. Esse terno e gravata assim se mostrou para mim. E não sei por que me veio a lembrança dos assembleianos por ver esse terno e essa gravata. Amém. Eu também vi um lugar onde estava muita guerra, muita gente. O cenário era uma guerra terrível. Então eu entendi que era Tel Aviv. O cenário daquele lugar era como se fosse o próprio inferno. De tanta guerra, de tanta coisa assim, um quadro, me apresentou um quadro pintado assim terrível, o céu, as pessoas, tudo devastado, terrível aquele local. Amém. Enquanto eu estava clamando, eu vi uma noiva, mas essa noiva estava toda suja, o seu rosto parecia o rosto de um cadáver, todo destruído. Então eu orei, perguntei. Na verdade eu entendi já desde o começo que era noiva de Cristo, essa igreja que está caída. Então quando eu olhei aquela situação terrível, e ela estava dentro de uma igreja que estava tudo escuro assim, e engraçado que essa igreja se apresentava para mim como um templo católico, verdadeiramente como o ecumenismo entrou junto nos evangélicos. Então eu fiquei ali dentro e eu entendi que só a restauração pode mudar essa noiva. E eu perguntei para Deus se era possível
reverter esse processo terrível. E eu entendi pelo Espírito que sim, que a restauração pode mudar esse processo dessa noiva. Amém. Enquanto eu estava orando, eu vi Jerusalém e vi a construção, o começo da construção do terceiro templo. Então eu vi o terceiro templo pronto. Então ali eu vi uma espada grande de luz descendo, onde é o terceiro templo. E eu vi uma grande águia subindo em cima daquela espada. Então aquela visão, eu fui saindo de longe, fui indo embora, e eu tentava com todas as minhas forças voltar para continuar vendo, mas não teve jeito, o Espírito me levou para longe. Amém. Eu fui levado em espírito, onde estava acontecendo um show, e eu vi demônios em cima do palco, e eu vi muita gente cantando. E a pessoa que tocava piano não era uma pessoa, mas era um demônio que estava tocando piano. Atrás do palco, eu vi um grande demônio se apresentando. E eu consegui ver algumas cantoras gospels, né, evangélicas, cantando ali no palco. Eu vi a Ana Paula Valadão e eu vi a Aline Barros cantando. Só que aquele cenário naquele palco era só demônios para tudo quanto é lado, uma coisa horrenda. Demônios para tudo quanto é lado. Amém. Eu vi também quando muitas pessoas caíram num grande poço, um poço muito grande. E quando uma delas estava caindo, ela puxou a roupa branca de um irmão que estava na ponta desse poço, como quem visse as pessoas que estavam caindo. Na verdade, ele se aproximou demais dos caídos. Então, essa pessoa agarrou as vestes dele e puxou a calça branca, e essa pessoa não caiu. Eu entendi que era um irmão da igreja. Ele não caiu, mas as suas vergonhas foram mostradas. Ele ficou nu. A calça dele foi arreada até embaixo, sim. Amém. Eu via também uma pirâmide, mas não era uma pirâmide egípcia, era uma pirâmide maia, com aquelas escadas maias. E eu vi quando um grande anjo desceu do céu, e lá do céu ele lançou uma lança que pegou naquela pirâmide maia. Então eu pude ver milhares de milhões de pessoas, e eu entendi que isso dali era aquilo que os maias têm deixado, aquela cultura maia que eles têm deixado sobre essa terra, essa cultura demoníaca. Amém. Bem no começo do clamor, assim, depois de uns 11 minutos por aí de clamor, eu vi quando uma espada de ouro desceu. Era uma espada totalmente diferente. Eu vejo muitas espadas. Às vezes eu não falo, mas eu vejo espada toda hora. Quando eu estou orando, eu vejo muitas espadas. Isso é frequente para mim. Eu vejo espadas constantemente, mas essa espada, ela era de ouro, e quando ela caiu na terra, ela era como aquelas espadachins dos Três Mosqueteiros, assim, naquele sentido. E ela era muito grande, e quando eu cheguei perto dela, eu via que ela tinha por ela, assim, pela lâmina dela, quando ela enterrou na terra, como que escadas. E eu via pessoas passando por essas escadas nessa espada de ouro. Amém. Pastor, eu tive uma visão terrível. Eu vi uma mulher com suas pernas abertas, e dentro dela nascia um filho. E essas pessoas que estavam em redor dela eram tudo de magia negra, tudo demônios, assim, representando demônios, mas eram homens.
Eu vi que eram homens. Então, esse filho dessa mulher nasceu, e quando essa criança nasceu, esse homem pegou e cortou a cabeça da criança, e saiu sangue dali, e ele jogava esse sangue em cima de uma foto, e essa foto era do Senhor, pastor. Ele jogava o sangue dessa criança morta em cima dessa foto. Amém. Eu vi também quando um grande meteoro veio do espaço e acertou um local da Terra. Eu não sei onde é, mas eu vi quando ele caiu. Eu vi quando ele veio do espaço, entrou na atmosfera e acertou a Terra. Paz, pastor. Pastor, no início da oração, Deus me mostrava uma chuva fina que caía sobre os irmãos. E na proporção que a oração continuava, essa chuva ia aumentando dentro da igreja. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava a igreja como um grande pelotão. E eu vi os irmãos todos vestidos para ir para uma guerra. Muitos com espada nas mãos, vestidos de armadura, capacete. E eu via, pastor, o Senhor na frente, como se estivesse passando as últimas orientações do que iria acontecer, de como nós deveríamos proceder naquela guerra. E quando eu olhei novamente para os irmãos, eu não via mais somente irmãos, eu via anjos também, junto com os irmãos, saindo para essa guerra. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostra a igreja marchando, os irmãos todos marchando, um grande pelotão, juntamente com os anjos. Foi uma festa, uma alegria, e era se dado o brado de vitória, o grito de guerra. Foi algo assim muito tremendo mesmo. Paz, pastor. No primeiro momento que o senhor Elias pegou o microfone para começar a orar, eu vi aquele lugar onde derramaram sangue em cima da sua foto. Eu vi quando 2 anjos desceram e um deles pegou a foto, o sangue, e limpou ela com pano branco. Limpou ela com muito carinho e cuidado. E a foto que eles estavam usando é aquela foto que o senhor está nas grades, assim, a mesma da capa do livro. Amém. Eu vi logo no começo como se fosse uma faca enferrujada, bem velha, assim, um punhal. Não era muito grande, mas era um punhal, assim, bem enferrujado, assim, velho. E eu não entendi essa visão, mas no decorrer do clamor, eu fui pedindo a Deus para entender essa visão. Então, o Espírito de Deus me disse que esse punhal é um punhal que foi dado para as assembleias. Enquanto estava falando isso, eu vi um anjo entrar com esse punhal e deixar ele aí no templo. E o Espírito continuou me falando. Esse punhal é aquilo que foi dado às assembleias e eles negligenciaram. Esse punhal significa as contendas no trabalho por ser crente, os xingamentos no meio da rua, todas as perseguições familiares, todos aqueles que menosprezam o povo de Deus. Isso significa esse punhal. E eu trago a vocês este punhal
porque eles não são mais dignos. E esse punhal estava enferrujado e esquecido. E aqui, novamente, ele será revigorado e vivificado no meio do meu povo, assim diz o Senhor. Quando o irmão Cícero orava, eu via na sua mão, irmão, uma lança. Você estava orando e na sua mão ficava uma lança. Amém. Quando o senhor Elias orou pelos terreiros de Macumba, o anjo da justiça me levou em espírito e nós entramos dentro de um terreiro de Macumba onde estava sendo realizada nesse momento uma sessão. E estava aqueles atabaques, os batuques, todo o povo em redor, aquelas danças deles, e eu e o anjo da justiça paramos dentro do terreiro. E de repente entrou um poder naquele lugar, uma coisa incrível, como se fosse uma bomba explodindo naquele local. E esse poder explodiu e se emanou por tudo aquele lugar. E até os batuques pararam. Todos os demônios que estavam incorporados saíram. Todos eles. E as pessoas que lá estavam ficaram assim olhando uma para a outra atônitas, sem saber o que fazer. Porque todos os demônios saíram do corpo daquelas pessoas. E não tinha mais condições de continuar aquela sessão de macumba. Amém. Quando o senhor Elias orava pelos políticos, pelos governantes, enfim, nesse momento eu entrei em espírito dentro daquela câmara, não sei o nome, lá naqueles lugares de Brasília, aqueles corredores. E eu vi um homem, e esse homem botava a sua mão direita para trás, e outro homem vinha e lhe entregava dinheiro na mão. E ele pegava aquele dinheiro, e naquele momento a barriga dele crescia muito. Crescia, ia crescendo até arrastar no chão. Então o corpo dele também foi crescendo e atrás dele cresceu uma cauda nele. E ele virou um corpo de um dragão robusto, assim, um dragão gordo. Então o anjo da justiça que estava do meu lado cortou a cabeça desse homem. E eu vi o rosto desse homem. Era um homem de cabelo preto, de óculos. Mas eu nunca vi esse homem na minha vida. Então eu recebi um nome. Rodrigo Janot. E eu fui até o Google agora para dar uma pesquisada, né? Eu entrei e dei uma olhada. E esse homem tem cabelo branco. E eu fiquei abismado. Eu disse, por que esse homem tem cabelo branco? E descendo as fotos, encontrei uma foto desse Rodrigo Janot, que ele estava de cabelo preto quando ele era mais novo. E exatamente este que eu vi. Ele de cabelo preto, quando ele ainda tinha cabelo preto. Então eu entendi, eu tive esse discernimento, que Deus está cobrando coisas dele, desde o passado dele, que Deus está cobrando agora. Amém. Quando o senhor Elias orava por Ivanir dos Santos, eu vi, quando o anjo da justiça ficou do seu lado esquerdo, e uma adaga enterrou ela no seu coração e torceu dentro do coração dele aquela adaga, e ele ficou ali estrebuchando como quem tem um ataque cardíaco, e ficou ali se estrebuchando, e o anjo da justiça ficou vendo e saiu, e ele ficou com aquela adaga enterrada e morreu ali. Amém. Deus me deu uma visão de um irmão que está aí. Ele tinha como que um arco na cabeça, um arco de ferro que cercava a sua cabeça um pouquinho para frente da orelha.
E nesse arco tinha muitos parafusos. Tinha vários parafusos em cima desse arco. E me pareceu que prendia a sua mente. Amém. Eu vi quando um anjo estava no meio de uma batalha, uma armadura muito forte, uma armadura de prata, muito forte. E esse anjo tinha na sua mão um cálice. E ele corria pelo meio dessa batalha com aquele cálice, como que protegendo aquele cálice. E muitos guerreavam ao seu redor. Amém. Eu via no Senhor Elias um capacete, um elmo que fechava o seu rosto inteiro, protegia todo o seu rosto. E no meio dele como se tivesse uma abertura, mas ele fechava todo o seu rosto todo estava protegido. Amém. Eu via quando 4 anjos entraram pela porta, cada um segurando num lado de uma arca, como se fosse a Arca da Aliança. E eles vinham com ela no ombro e pararam no meio da congregação. E ela foi aberta, e dela emanou um poder muito grande, como uma luz de ouro saiu de dentro dela, assim, invadiu o templo. E também vi quando o outro anjo entrou com 2 pedras escritas, como se fosse as tábuas do testemunho, as pedras com os 10 mandamentos, e jogou no meio da congregação e ela ficava flutuando. Amém. Quando estavam orando pela África, eu vi lá a casa onde eles se reúnem para ouvir o culto, e atrás daquela casa, do lado, tem uma porta que entra, e do outro lado, né, ela tem a parte que vocês ouvem aí, tem a porta, do outro lado tinha o anjo. Do lado direito, de quem, como se eu estivesse vendo da frente do computador. Então do lado direito ali estava um grande anjo, mas um grande anjo mesmo, muito grande. Um anjo enorme estava aí. Amém. Quando o irmão Altair estava orando pelas bocas de fumo, eu vi um anjo adentrando a igreja. Um anjo muito grande. Seja, era enorme. E era um anjo com uma expressão fora do comum. Era um anjo que, no olhar para ele, causava medo. E ele ficava olhando enquanto estava sendo orado pelos traficantes e pelos que fazem o refinamento, enfim, pelo tráfico de droga, né? Ele ficava olhando para os irmãos, procurando quem estava com medo. Isso que esse anjo veio fazer aí dentro. Eu tenho uma palavra do Senhor. Maior é o que está em ti do que está no mundo. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu vi ele por trás assim, e eu vi uma armadura muito forte em você, irmão. E eu vi uma espada muito bonita na sua cintura. Uma espada dourada. Amém. Eu vi um estádio de futebol, se eu não me engano era até o Maracanã. Eu nunca estive lá, mas a impressão que eu tive foi essa. E ia começar um jogo ali e o estádio estava cheio. Então um grande demônio estava no meio do campo, assim, enorme. E na arquibancada estava cheio de demônios horríveis, demônios horríveis. Amém. Eu tive uma visão quando estavam orando pelos hospitais. Eu vi
num leito de hospital, aquele Manuel Ferreira das Assembleias. Estava bem careca, assim, bem abatido. Então o anjo da justiça cravou uma espada no seu crânio. Amém. Amém. Deus me mostrava, pastor, muitas crianças, muitos, era incontável, eu via, crianças recém-nascidas, mortas, né, em trabalhos de macumba, de magia negra, mas era muito trabalho de macumba. E Deus me mostrava também uma cabeça de bode. E eu via nessa visão, né, quando Deus me mostrava, a ira de Deus se acendia. E Deus dizia, eu vou visitar, né, os pais de santo, eu vou visitar. Aí Deus me mostrava o sinal, Deus dizia, o sinal vai ser a enfermidade no Ivani dos Santos. A enfermidade vai ser nele. Esse vai ser o sinal, porque Deus vai começar a atuar. Deus vai colocar a enfermidade nele e ele vai baixar o leito e Deus vai matar ele. Esse vai ser o sinal que vai começar Deus fazer a justiça dele em cima dos pais de santo. Deus mostrava isso para mim. Deus está me incomodando, me impelindo isso, para te dar uma palavra, Daiana. Deus tem um presente para você. Deus te ama muito, e Deus está separando um presente para você muito glorioso, porque Deus observou teu coração, Deus sonda o teu coração, e Deus vai te dar um presente. Você pode acreditar nisso. Deus também me mostrava, a irmã Késia está onde ela estiver agora, um anjo, um tempo atrás, agora ainda há pouco, visitou ela. E Deus dizia, irmã Késia, você pode pedir, que eu vou te dar. Deus dava essa palavra para a irmã Késia. Aqui, pastor, nesse bairro aqui, do Santo Cristo, quando começou a orar pelo tráfico, Deus vai matar muita gente aqui. Deus vai matar muita gente aqui. Muita gente, muito em breve. Muito em breve vai morrer muita gente aqui. Amém, até aqui. Paz. Quando começou o culto, antes, Deus mostrava a porta da igreja até a rua da igreja tomada de fogo, pastor. E é impressionante que até essas motos que passavam, o fogo acompanhava na roda delas. Quando elas passavam, que eles passam ali muito correndo, o fogo acompanhava na roda delas. E Deus mostrava também, pastor, quando orava contra aquele macumbeiro, eu vi o anjo entrar com a cabeça dele na mão. Legava aqui na mão, chegava aqui na frente, jogava ela aqui na frente do púlpito como um troféu. Acho que é Ivani Ribeiro, o nome desse rapaz. Deus mostrava também, pastor, tipo um julgamento. Tinha um rapaz, ele adentrava na sala e sentava, na nuca desse rapaz estava escrito inocente. Deus mostrava nitidamente uma senhora com a criança chorando, sentado na cadeira. E um juiz, ele tinha um martelo, e na frente do martelo dele estava escrito culpado. E quando ele batia o martelo, o anjo da justiça cortava a cabeça dele. Ou seja, aquela culpa caiu sobre ele. Quando ele falava culpado e batia, o anjo vinha e cortava a cabeça daquele homem. E quando orava contra os macumbeiros,
eu via quando o anjo entrava em alguns terreiros de macumba e quebrava uns tambores, né? Cortava a cabeça de alguns pais de santos, via quando o anjo saía, deixava rastros de fogo, chegava nas encruzilhadas, tinham pessoas das encruzilhadas arriando despacho, ele ia lá e cortava, desfazia aquele trabalho, sabe? Foi uma verdadeira arruaça que o anjo fez. Amém, pastor? Depois eu falo mais com o senhor, amém? Aleluia. Às vezes muita gente fica pensando assim: essa visão aí não acontece nada? Acontece tudo. Acontece tudo acontece. Quando Deus fala, acontece. Deus mostra coisas na simbologia que vão se cumprir diante dos olhos físicos e carnais. Entendeu? É que nem está lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como? Né? E depois nós vamos ver, depois da fundação do mundo, milhares de anos, tem esse cordeiro se manifestando lá, morto. Que é quem? O cordeiro? Jesus Cristo. Então Deus tem uma forma de falar e agir que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Mas uma coisa é certa, se Deus falou, pode apostar a vida. Agora ele está mostrando que vai dar um sinal visível. Então você espera. Quer saber se Deus fala nesse ministério? Então vamos ver se o Ivani vai baixar ou não vai baixar. Se ele não baixar, meu irmão, você diz: ó, pastor, isso aqui é um palco do diabo, eu vou para minha casa. E pode ir, porque você vai estar certo. Agora, se ele baixar, te converte. Te converte. E joga as tuas dúvidas por terra. Amém? Então nós vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Deus vivo. Deus bendito, Deus eterno, Senhor dos altos céus, te damos graças, porque o Senhor nos tem abençoado e nós podemos crer no impossível, porque para ti não existe isso. E o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, transcendental. Ó Deus, abençoa o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, o povo que tem honrado o nome Geração Jesus Cristo, o povo que tem honrado a camisa Bíblia sim, Constituição não, o povo que tem honrado o que o Senhor tem trazido nesta terra, o povo que tem honrado o teu nome como soberano e que não se curva a ninguém nem a nada. A este povo abençoa e multiplica-lhes a graça e o poder 70 vezes 7, e assim seja a graça multiforme sobre a vida daqueles que em ti confiam e em ti se refugiam. Assim, Senhor, nos despede com a tua graça, pois nós apresentamos diante de ti o nosso grito de guerra. Guerreiros, Jesus, nós que por ti a vida te saudamos. Aleluia! Amém, irmão? Vamos em paz em nome de Jesus.